Três sinais de que Deus está chamando você para algo muito maior do que você está vivendo agora. Quem sabe você ainda não está percebendo. E eu quero falar desses três sinais que podem estar acontecendo agora e que é importante você perceber, porque Deus, ele tem os seus escolhidos e cabe seus escolhidos estarem dentro da vontade do Senhor. Tá? Se esse é o seu objetivo, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos para o conteúdo. O primeiro sinal que é importante, eu quero que você fique claro, é que você muitas vezes está inquieto, né? Esse é o primeiro sinal. Se você está inquieto, está inconformado com uma vida comum. Quando eu refiro a uma vida comum, eu não estou falando isso de forma pejorativa a qualquer estilo de vida ou profissão ou familiar. Mas é muito comum entre os servos de Deus, mesmo eles vindo de uma linhagem familiar, eles olharem para o contexto que estão vivendo e parecer que dentro do coração deles, Deus quer que eles vivam algo maior, que façam algo maior. E aquilo começa a incendiar o coração desta pessoa, a fim de que ele faça algo diferente. Deus começa a inflamar o seu coração para que ele faça coisas novas. Se você olhar para o apóstolo Paulo, na sua conversão, Deus o ensina, instrui para que ele vá para na casa de Judas, e lá ele envia um servo, né, o Ananias, que vai estar orando por Paulo, e Paulo ele já começa naquele momento para ir para a igreja e a começar a se desenvolver o seu ministério, porque dentro dele ele tinha uma convicção, né? Quando ele cai e ele perde a sua visão, ele perde Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus manda ele para dentro da cidade e ali começam a trabalhar, né? Então a gente vê que Paulo, ele queria estar de acordo com a vontade do Senhor e a vontade de Deus para a vida de Paulo foi manifestada, né? Tanto ali na continuação do livro de Atos quanto na Bíblia. Então a gente vê que Deus estava chamando Paulo para um propósito maior. A segunda coisa é que pode ser que algumas portas estão se fechando na sua vida. E isso é muito comum quando Deus está querendo mudar a gente de ambiente ou a gente de estação, né? Como a gente diz. E se tu olhar para a Bíblia, vai ver que José, ele tinha um propósito muito grande, ele tinha sonhos, né? Tanto de coisas ah, antes que ainda não tinham acontecido, né? Ele sonhou, por exemplo, com as estrelas que se dobrariam, pelos feixes que se dobrariam perante ele, e isso estava fazendo uma alusão ao propósito dele que ele tinha na vida dele. Então ele tinha algo dentro dele que ardia nele, né? Mas para que isso fosse acontecer na sua vida, Deus teve que fechar algumas portas, né? Como ele ser ali seus irmãos tiveram que vender ele, né? Então daqui a pouco a gente pensa, mas foram vendidos, o José foi vendido, passou por ruína, passou por morto para o seu pai, e a gente analisa isso na Bíblia, mas a gente tem que compreender que tudo isso engloba um grande propósito de Deus na vida de José. E não teria acontecido isso e se José tivesse ficado ali, né? José mudou a sua história, transformou o Egito numa grande nação, numa potência na época, porque Deus fez esse deslocamento, fechou uma porta e abriu outra porta. Então é importante nós ficar olhando se Deus está fechando porta, entender aquilo que Deus fecha, aquilo que Deus abre. Na Bíblia diz que aquilo que Deus fecha, ninguém abre, aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar. Cabe nós, escolhidos de Deus, compreender o nosso propósito e viver de acordo com a vontade de Deus. Terceiro e último, você começa a se importar com coisas que antes você não dava tanto valor, né? Isso é muito interessante, né? A gente vê, por exemplo, Neemias, ele recebe uma carta, né? E quando ele recebe aquela carta, ele nota que aquele povo de Jerusalém precisava do apoio dele, né? E ele começa agora a se importar muito com aquilo, coisa que não vinha acontecendo recentemente, né? Então, uma mudança, uma notícia, algo diferente aconteceu na vida de Neemias e ele começou a criar um grande amor, uma grande importância para a obra da cidade de Jerusalém, a ponto dele sair do seu cargo e ir para Jerusalém, né? Então a gente vê Deus trocando ele de local, levando ele para o propósito dele, mas também porque agora ele começou a se importar com uma coisa que Deus estava mostrando para ele. Então, muitas vezes, Deus vai mostrar coisas para nós e que nós vamos começar a se importar e ver valor nisso,
ter coisas que nós não víamos antes. E tudo isso Deus pode estar falando em pequenos sinais com você, para que você viva o propósito do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Glória a Deus. Então são esses três sinais, você não pode ignorar, não é confusão, às vezes é Deus dando uma orientação. É importante você conversar com os seus familiares, quem está perto de você, quem te ama, quem te aconselha. Leia a Bíblia, ore, medite nas Escrituras, né? Tente entender, fale para o Senhor, faça testes com Deus. Isso é muito comum, né? Quando Deus está chamando, é a gente fazer alguns tipos de testes, né? Assim como Gideão fez com Deus, né? Aquele teste bastante conhecido da capa, né? Ele colocou sobre o chão e disse: Senhor, se no outro dia eu vier aqui e a capa estiver molhada e o chão estiver seco, o Senhor quer falar comigo. Eu sei que o Senhor é o Senhor, né? E aconteceu isso. Aí ele vai lá e diz: Não, Senhor, agora então eu quero que a capa esteja molhada e o chão esteja todo seco, né? E no outro dia acontece exatamente isso. Então ele faz uma prova e ele vê que, sem sombra de dúvidas, era o Senhor fazendo isso na vida dele. Isso também você pode fazer, né? Essa dica bônus de você fazer uma prova com Deus, você falar com o Senhor, você tentar entender a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Já se inscreve aqui no nosso canal, nós temos mensagens do Senhor todas as semanas. Já deixa o seu like, compartilhe este vídeo com mais alguém e também deixa aqui nos seus comentários se você quer viver coisas grandes na presença do Senhor.